A paz do Senhor a todos, muito bem-vindo aos nossos tutoriais da EBD do quarto trimestre, que estamos estudando o tema a terceira epístola de João. A lição é a número 6, o verdadeiro discípulo sujeita-se ao Supremo Mestre Jesus. Essa revista foi escrita pelo pastor Alex de Melo Cardoso. Nós estamos no tópico número 3, a conduta do escolhido. O autor diz que o verdadeiro discípulo é aquele que cumprirá o seu propósito, ainda que se ache incapaz de fazer. O autor citou Êxodo de 2 a 12. Como é 10 versículos aqui, para não tomar muito tempo, os irmãos possam estar lendo em separado depois. Ele será idôneo e responsável por tudo o que está sobre os seus cuidados, e não medirá esforço para fazer a obra de Deus avançar. 1 Samuel 17:34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomavam uma ovelha do rebanho. 2 Coríntios 12:15. Eu que muito boa vontade gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, e ainda que, amando-vos cada vez mais, sejam menos amados. Aí no item 3.1, adorar a Deus. O autor diz que antes de aparecer para o público, Davi era conhecido por Deus no seu campo, escolhido atrás das malhadas. Enquanto cuidava das ovelhas de seu pai, tinha profunda comunhão com Deus, o que pode ser visto nos salmos compostos por ele, como o Salmo 63, que diz que sua alma tem sede de Deus. 1 Samuel 16:18. Então respondeu um dos seus moços e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, e o homem de guerra e prudente em palavra e de gentil presença. O Senhor é com ele. Aí mesmo antes de Jesus definir o que era ser adorador, os salmos de Davi mostravam que ele já fazia isso. João 24, 23. Ele disse: sem dúvida, me direis o provérbio médio, cura-te a ti mesmo e faz aqui a tua pátria. Ouvimos ter sido Cafarnaum. E disse: em verdade digo que nenhum profeta é bem sucedido a sua pátria. Opa, aqui deve ter alguma coisa errada. Essa citação aqui não é daqui. Desculpe, deixa eu tirar essa citação. O Novo Testamento e o ato de adorar era expresso por ajoelhar-se ou prostrar-se em reverência ao reconhecimento de que o adorado é superior. Diótrefes não poderia ser considerado um adorador, pois faltava humildade. Para isso, suas atitudes eram egocêntricas. Aí no tópico do comentarista, o autor diz que quem busca a glória para si mesmo rouba a glória de Deus, e muitas vezes não percebe que as trevas estão tomando conta da sua vida. E quando a igreja reúne em nome de Cristo, é para a adoração de Deus e não para a satisfação. Só um minutinho, eu vou dar uma verificada nessa citação aqui, que eu acabei de apagar, que é no 3.1, tá? Aqui, que diz, Só um minutinho. Só um minutinho, pegar a revista aqui. Eu acho que teve uma citação errada. Eu vou dar uma olhada agora, para não ter dúvidas dos irmãos. É 3.1 da lição. Só um segundinho mais.
É isso mesmo. Aqui, ó. Entretanto, tal, aí, quando ele diz aqui, mesmo Jesus definir por ser adorador, ele já fazia isto, né? Que é no Salmo Davi. Mas aqui, né, Jesus mediante a ser adorador. Aqui, ele citou aqui, ó, tá? Aqui eu tinha colocado a referência, tá? Essa referência aqui é sobre adorador aqui. Então é a mesma, tá? Deixa eu voltar aqui, ver? Aqui. É essa aqui, ó. Essa passagem aqui, né, João 3:24 aqui, é justamente, vou copiar aqui, tá? Para os irmãos poderem entender, é sobre aqui, ó. Tá? Para que a gente não confunda, é o seguinte, tá aqui. Aqui, deixa eu colocar entre parênteses aqui, João, sobre adorador. É que eu coloquei aqui, tá? Os Salmos de Davi mostram que ele fazia isso. Daí tinha essa citação, que não tinha a ver com essa expressão aqui. Aqui, essa citação de João é referente aqui, ó. Mesmo antes de Jesus definir o que era ser adorador. Daqui está dizendo aqui, tá? Que essa citação aqui que diz: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem sucedido, é bem recebido em sua pátria. Bom, aqui eu tenho que consertar que aqui estava errado, né? Tá? Ok? Continua. Tá? Desculpe aí, a gente faz ao vivo, tá? Eu não tenho muitos recursos aqui, então eu corrijo e se eu errei aqui, eu faço a correção ao vivo, para justamente eu não tenho aqui como ficar cortando, né? Porque eu não tenho aqui os programas para fazer os cortes. Então me perdoa aí, então a gente faz como se estivesse fazendo a aula ao vivo, se está errado a gente corrige, né? Se tem alguma observação a gente faz ao vivo também, tá? Que possa entender isso aqui, tá bom? Muito obrigado aí, tá? Por entender. Por isso que aqui eu corrijo tudo na hora aqui, né? No item 3.2, a lutas das guerras de Deus. O autor diz que os irmãos mais velhos de Davi, Eliabe, Abinadab, Samar, lutavam nas guerras de Saul, mas Deus queria um rei que lutasse as suas guerras. E para isso que Davi fazia, tanto que em cada batalha ele consultava a Deus para obter sua autorização e estratégia. 1 Crônicas 14:14. E tornou Davi a consultar a Deus e disse-lhe Deus: não subirá atrás dele, mas rodeia por detrás e vem a eles, por defronte das amoreiras. O discípulo de Cristo não faz as coisas segundo a sua vontade. As coisas segundo a sua vontade, como fez Saul em diversos momentos. Aí ele cita aqui, né, 1 Samuel, capítulo 15. Então os irmãos possam estar lendo em separado depois. Diófis também errou nisso, agindo em causas próprias e não nas de Deus. Assim foi repreendido por João. 3 João 10. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-lo, e os lançam fora da igreja. Aí no tópico do comentarista, o autor diz que a guerra de Diótrefes o autor diz que a guerra de Diótrefes empreendia a guerra de poder ao agir assim em sua prepotência. O homem está declarando guerra contra Deus, quando deveria lutar as guerras de Deus. Contra as injustiças, idolatria, perseguições contra o hebreu enfrentaram o Egito. Perseguições como os hebreus enfrentaram no Egito.
como, por exemplo, após atravessar o Mar Vermelho, Moisés cantou, o Senhor é homem de guerra. Davi, na primeira aparição, lutou contra Golias. 1 Samuel 17, 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, e Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Aí no tópico 3, no item 3.3, né, obedecer a Deus. O autor diz que Samuel obedeceu a Deus quando foi chamado para ir à casa de Jessé, ungir o futuro rei de Israel. Ele teve medo, mas confiou em Deus. Saul deixou de confiar no Senhor e desobedeceu, por isso foi rejeitado por Deus, no seu reino foi rasgado. 1 Samuel 16, 2. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois, ouvindo-o, Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra de vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. 1 Samuel 15, 26. Porém Samuel disse a Saul: Não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não seja rei sobre Israel. 1 Samuel 15, 28. Então Samuel lhe disse: O Senhor tem rasgado a ti hoje o reino de Israel, e tem dado ao teu próximo melhor do que tu. A obediência é a qualidade indispensável ao discípulo. E quando Davi obedeceu a Deus, mesmo sendo o rei escolhido, colheu o fruto desse pecado. Aí ele citou aqui 2 Samuel, capítulo 11, né, que os irmãos possam estar lendo depois. O autor diz que obedecer em hebraico é shar, é ouvir, escutar, concordar, e tem grande relevância para Deus. Tanto assim que os judeus recitam até hoje o Shema Israel, profissão de fé central do monoteísmo judaico. Obedecer a Deus significa tê-lo como único, digno de ser adorado. Jesus disse: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirá. Lucas 4, 8. E Jesus respondendo disse: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirá. O autor comenta que quem obedece e cumpre a missão como fez Jesus, mesmo diante do sofrimento e morte de cruz. Filipenses 2:1. E achando-se em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E graças à sua obediência a Deus fomos salvos. Bem, aqui nós terminamos então o tópico número 3 e também a lição número 6. Muito obrigado por assistir. Aguardo todos na lição número 7. Até lá, se Deus assim permitir.